Bem-vindos à penúltima aula do mini curso Pilates Seguro em Casa. E hoje a gente vai falar sobre o posicionamento da cabeça e do pescoço. Então, se você quer fazer Pilates de forma mais segura aí na sua casa, nesse mini curso eu te dou dicas de como se posicionar, do que você tem que pensar ao fazer os exercícios. E a gente faz isso na prática, se movimentando. Então, bora! Porque hoje a aula vai ser com bola. Então, se você está iniciando no Pilates, bora que essa aula tá demais. Então a gente vai começar deitado, seu pé em cima da bola e deitar. Então a primeira coisa que você tem que observar é se você precisa de um apoio de cabeça. Porque muitas vezes, sem apoio de cabeça, a gente fica assim, ó como é que eu fico, ó. Meu olhar fica para trás. Eu fico numa extensão da minha cabeça, ela não fica alinhada aqui, ó. Ela não fica, meus ombros enrolam para frente. Quando eu coloco um apoio de cabeça, eu até sinto um alívio. A minha cabeça fica melhor posicionada. A primeira coisa que você tem que observar é se você precisa de um apoio de cabeça ou não. Né? É normal a gente ter uma pequena lordose, né? Uma pequena curvatura aqui, ó. Tem que ter uma curvatura aqui, ó, no nosso pescoço, mas ela tem que ser leve. Que nem a gente tem aqui na lombar. Então a cabeça ela acompanha todos os movimentos da coluna torácica. Então se a coluna torácica está arredondando, por exemplo, num abdominal, né, ela vai arredondar assim, ó, ela vai arredondar. Ó, minha torácica arredondando aqui. Minha torácica está arredondando. O que a minha cabeça tem que fazer? Um leve sim antes de subir, mas é leve. A maioria das pessoas pecam por excesso de movimento na cabeça. Então, geralmente, quando eu vejo, as pessoas estão grudando aqui o queixo no peito, ó, produzindo muita tensão aqui no pescoço. Então, o que é importante para fazer movimentos na cabeça? A cabeça e o pescoço têm muito movimento. A dica que eu dou é pouco movimento, mas sempre um pouco. A cabeça tem que movimentar um pouco. Então vamos lá. Um leve sim na cabeça antes de subir. Vamos até treinar esse sim antes de subir no abdominal. A gente chama esse movimento de aceno da cabeça. Então muitas vezes eu falo para olhar para o joelho, olha para o teto. Olha para o joelho, olha para o teto. Olha para o joelho, olha para o teto. Coloca sua mão fechada aqui, ó. E você vai perceber que dá mais ou menos essa distância aqui da mão fechada. Você encosta na sua mão fechada, já tá bom, né? No punho cerrado, né? Já tá bom, é um movimento curtinho. Então, antes de subir no abdominal, faz o sim com a cabeça, faz o aceno da cabeça e sobe o tronco aqui, ó. Olhar no joelho e volta. Vamos fazer então nosso primeiro exercício. Mão atrás da cabeça. Vamos fazer o aceno da cabeça, vamos fazer o sim com a cabeça. E esticar as duas pernas e subir, arredondando a torácica. E volta, dobrando as pernas na bola. Faz os... Olha lá pro teto, né? Faz o sim, olhando pro joelho. Não mexe mais a cabeça. Estica as pernas, arredondando a torácica. E volta. Faz o sim. Subiu, esticando as pernas. Pode deixar o pé na posição que você preferir, tá bom? Estamos só aquecendo e entendendo o movimento da cabeça. Em todos os abdominais, você vai pensar nisso. Um leve sim, sem grudar o queixo no peito. E aí lembra logo, né, da força para segurar o xixi, da contração abdominal, todo o resto que a gente vem falando aí no mini curso. Nas aulas anteriores do mini curso. Vamos fazer só mais duas aqui, ó, para treinar. E mais uma. Vamos treinar cruzando, mesma coisa, um abdominal cruzado, um leve sim com a cabeça antes de subir e volta, um leve sim com a cabeça antes de subir e cruza, né? Um leve sim com a cabeça antes de subir, estica uma perna aqui na bola e cruzando o tronco, vamos seguir, ó, cruza só para aquecer, estica a perna do lado que você tá girando
mais importante, treina o movimento dos 5 a cabeça. Um pequeno movimento. Sempre acompanhando a flexão da coluna torácica. Vamos fazer mais uma para cada lado. Excelente, excelente. A gente vai, né, ajoelhar de frente para a bola. Apoiar aqui as nossas mãos aqui do lado, apoiar a barriga na bola, né? Então toda vez que eu vou abrir o peito, seja deitado no chão, seja aqui em cima da bola, toda vez que eu for fazer uma extensão, seja apoiado na bola, seja deitado no chão, toda vez que eu for fazer isso aqui, ó, uma extensão, a minha cabeça também tem que fazer um leve sim ao contrário, um aceno ao contrário, né? Não é um não, é um aceno ao contrário. A gente brinca que é como se fosse empurrar uma bolinha com a ponta do nariz e volta. Vamos só treinar esse movimento primeiro. Então assim, ó, abraça a bola aqui com as suas mãos e abre o peito aqui, abre o peito, fica bem reto, cresce, né? E aí a gente vai só, empurra uma bolinha imaginária e volta. Empurra uma bolinha imaginária com a ponta do nariz e volta. Um leve movimento de extensão com a cabeça. Um leve movimento. É isso que a gente vai fazer antes de fazer uma extensão. Então, ó, vou fazer um movimento de extensão com a torácica para vocês verem como a cabeça se comporta no meio de tudo isso. Abraça aqui a bola levemente com as mãos. Faz os 5 a cabeça, abre o peito. E aí volta. Faz os 5 a cabeça abrindo o peito. E aí volta. Antes de encostar na bola, eu já subo de novo aqui, ó. Estendo a cabeça. E volta. Estendo a cabeça. A bolinha de gude. Bolinha de gude. Empurra uma bolinha de gude. E volta. Abre o peito. Estende um pouco a cabeça. E volta. Última vez. Abre o peito, estende a cabeça. E volta. Então vamos lá. Tô aqui abraçando a bola. Abraço a bola numa conchinha. Vou entrar numa extensão. Estico e estendo. Agora eu abraço de novo a bola. Viro a cabeça pro outro lado. Estendo. É contínuo. Abraço a bola. Estendo. Abraço a bola. Estendo a minha coluna. Mais uma em cada lado. Abraça a bola. Arredonda, né? Arredonda a coluna. E estenda a coluna levemente. Última vez do outro lado. Abraço a bola. Estenda a coluna. Agora a gente vai sentar com uma perna dobrada aqui na frente e a outra perna esticada para o lado. Você pode sentar numa almofadinha para ficar mais confortável, para você conseguir, né, deixar mais confortável a sua lombar, principalmente. A sua lombar, né? Se tiver muito difícil ficar nessa posição, senta em uma, duas almofadas, tá bom? Para você ficar mais confortável e conseguir ficar bem reta com a sua coluna. E aí, ó, estica essa perna pro lado até onde seu alongamento permitir. Essa daqui dobrada. A cabeça também acompanha a torácica. Então assim, ó, tô aqui na vertical. Vou pro lado, a cabeça vai pro lado um pouquinho. Também. Pesa bastante a bandinha do bumbum aqui. No meu caso, a bandinha do bumbum esquerdo. E aí volta pra vertical. Então, ó a cabeça aqui. Inclinando levemente. A cabeça sempre acompanhando a coluna. Sempre, mas é leve. Não é muito, não é pra fazer isso aqui com a cabeça, ó.
A cabeça tá meio que no meio, tá meio que sempre acompanhando o peito, tá bom? O peito vai um pouquinho, a cabeça vai um pouquinho também. Peito foi um pouquinho, a cabeça vai um pouquinho. Nada de grudar a orelha no ombro, no braço aqui, ó. Isso aqui é demais. Sempre no meio, mais ou menos entre os dois braços aqui. Tá bom? É isso que eu tenho que ver. Vamos fazer mais uma vez aqui, ó. E vamos fazer do outro lado. Mesma coisa, né? Só que agora trocando o lado. Agora eu vou pesar mais a minha bandinha do bumbum direito. Abre bem o peito e vai. Então, ó, cresce. Sempre crescendo e volta. Esse lado eu sou mais encurtada, eu sofro mais pra fazer. Mas o importante é isso, a cabeça tá o quê? Alinhada. Tá alinhada. Crescendo, crescendo, crescendo a coluna. Sente aí a coxa alongar. E a sua cabeça tá certinha, segura. Entre os dois braços. Bora lá empurrar a bola mais 2 vezes. Empurra a bola pro lado mais uma. E empurra a bola pro lado a última vez. Agora, tô com vontade de continuar aqui desse lado que eu tô pior. Ó, já tô conseguindo ir mais. Sempre faça mais do lado que você tem mais dificuldade. Pra você tentar igualar os lados. Essa é uma dica aí extra. Bora seguir. Vamos sentar na bola. Sentado na bola é uma das posições mais difíceis também que eu vejo o pessoal errando muito. Porque a gente perde um pouco a referência mesmo, né? É mais difícil, a gente perde a referência do chão. Mas a regra é a mesma. É só um pouquinho, é só um pouquinho. Então, por exemplo, eu vou fazer agora uma coluna de bolinha, né? Uma flexão total aqui da minha coluna, ó. Vou levar meu bumbum, minha pelve, minha lombar pra frente. A minha cabeça vai dobrar um pouquinho. E aí eu volto. É muito leve, ó. De novo, ó. Minha cabeça vai dobrar um pouquinho, vai fazer uma leve flexão. Uma leve flexão. E volto. Observe o meu queixo. Leve flexão. Leve flexão. Mãos aqui na testa. Vamos olhar lá para os joelhos, ó. Não tô mexendo a cabeça mais. Eu não tô grudando, ó, o meu queixo no peito, ó. Não tô. Olhar para os joelhos e empilha vértebra por vértebra. Então vamos de novo, vamos arredondar, ó. Leva a sua pelve para frente e a bola para frente arredondando. Agora leva de formato de bolinha, olha lá para os joelhos, ainda de formato de bolinha com a coluna. E agora empilha, saindo do formato de bolinha, ficando bem reta com a coluna. E de novo, ó, arredonda a coluna, leve flexão, leve 5 a cabeça, leve 5 a cabeça. Nada de grudar queixo no peito, ó, olha o espação que tem aqui, ó. Tem um punho aqui de espaço, um punho de espaço. Agora, vou manter esse um punho de espaço, vou pelo meu abdômen pra frente, não com a cabeça, assim. Olhar lá no joelho, e aí eu empilho, vértebra por vértebra. Então, de olho nessa cabeça, pouco movimento, mas pouco. Mas tem que ter movimento, né? Mas pouco, controla o movimento da cabeça. Essa é a dica que eu dou nos movimentos sentados. Vamos fazer a última vez essa mobilização. Isso vale para todas as mobilizações sentadas. É só para exemplificar, né? E descansa. E aí o último movimento que a gente vai treinar aqui é o de rotação da coluna. Mas como a regra é clara, pouquinho de movimento, pescoço e cabeça sempre acompanhando o torácica. Então a gente vai rodar pensando nisso. Então aqui eu tô sentada aqui na bola, braços aqui ou braços assim, tá bom? Você escolhe aí o braço que você quiser. Vou deixar assim o meu hoje. Cresço, cresço, cresço e vou rodar. 1, 2, 3 e volto. A minha cabeça vai estar mais ou menos acompanhando o centro do meu peito. Eu vou torcer tudo que eu puder aqui na torácica, tudo que eu puder na torácica, mas eu não vou tudo aqui na minha cabeça, porque a ênfase não é a rotação da cabeça, é a rotação da torácica. Então eu vou até onde a torácica vai.
A cabeça acompanha. A cabeça acompanha. Quanto mais eu torço meu peito, mais a minha cabeça vai, mas é sempre meio que na mesma linha. 3 tempos, tô torcendo para um lado. Torcendo e crescendo, torcendo e crescendo. Sensação de alguém puxando você do topo da cabeça. Essa sensação é muito importante. Você tá o mais alta possível. Solta, solta, solta o ar. Puxa o ar, volta pro meio. Solta, solta, solta rodando. Puxa o ar, volta pro meio. Roda tudo que você conseguir das costelas para cima. Só mais uma pro outro lado. E volta. Muito bem, gente. Vamos fazer a ponte. Na ponte, um dos erros mais comuns que eu vejo é o pessoal fazendo a ponte com apoio de cabeça. Não é que é um erro exatamente, mas é preferível. É preferível você fazer sem apoio de cabeça, para não correr o risco de jogar peso extra no seu pescoço. Se você tiver uma boa consciência corporal, você até pode ficar com apoio de cabeça durante a ponte, né? Ao subir o bumbum. Por exemplo, eu consigo subir meu bumbum sem jogar peso no meu pescoço. Eu tenho essa consciência. Mas nem todo mundo tem. Então, por segurança, muitas vezes eu peço para tirar mesmo apoio de cabeça. E a gente fazer sem apoio de cabeça. Para garantir menos peso aqui no pescoço. É só uma dica extra de segurança que eu recomendo principalmente você que está fazendo sozinho pilates em casa. Vamos lá, ó. Solta o ar, sobe o bumbum, puxa o ar, volta. Solta o ar, sobe o bumbum e empurra o chão para baixo com as mãos. Peso no máximo nos ombros. Peso não vai pro pescoço. Vigia, tenta sentir o peso, mais nas escápulas e nos ombros. Isso é importante também, você tenta sentir onde está indo o peso. Vamos fazer mais 5, 4, 3, 2 e mais um. É isso. Com a bola embaixo da barriga, numa preparação para a prancha. Então com a mão bem embaixo no ombro e com a minha cabeça aqui, ó, na linha da torácica, crescendo aí meu corpo inteiro. E eu vou subir e descer minha perna. Então imagina que alguém tá te puxando do topo da cabeça lá para a porta, no meu caso, e da planta do meu pé lá para trás. Imagina que tem alguém aí tentando arrancar minha cabeça para fora e meu pé para fora. Vamos subir mais 5, 4, 3, 2, 1. Só de manter essa sensação, a sua cabeça já vai estar bem posicionada. Vamos fazer na outra perna. Solta o ar, puxa o ar. E ó, nada de relaxar as escápulas. Se empurra contra o chão. Se empurra contra o chão nessa posição. Nada disso. Se empurra, fica se empurrando. Energia nos braços, nas escápulas. E também uma energia de crescimento. Fica bem alto. Toma mais 4, 3, 2, 1. E para fechar, a gente já vai apoiar a bola no joelho mesmo, né? No joelho, mais pro joelho. E vai arredondar a coluna em cima da bola. Mas não grudar o queixo no peito. Nada de grudar o queixo no peito de novo. Atenção com relação a isso. E aí estica. Entrando numa prancha, né? Sensação de crescimento. Alguém tá me puxando do topo da cabeça lá pra cima, mas meu olhar ainda tá pro chão. E aí eu arredondo e faço uma leve sim com a cabeça. Olha o meu leve sim aqui com a cabeça. E aí, ó, eu cresço. Cresço. Sempre se empurrando contra o chão. Arredondo um pouquinho a cabeça, arredondo toda a coluna. Tudo que eu puder na lombar. E só um pouquinho na cervical. E aí eu cresço pela cabeça. Vamos fazer mais 2. Respirando continuamente. E mais um. E aí, ó. Bora se empurrar até chegar no chão. E é isso.
espero que vocês tenham entendido mais ou menos como deve funcionar o posicionamento da cabeça e do pescoço durante as aulas de Pilates, durante os exercícios de Pilates. Então você que está iniciando no Pilates, presta atenção em como se comporta a sua cabeça, como se comporta em seu pescoço, tá bom? E é isso aí, para você ter um Pilates seguro em casa. Muito obrigada. Se você gostou, por favor, veja as outras aulas desse mini curso aqui, vou deixar a playlist. E se você quer mais aulas de bola, também tem uma playlist de aulas de bola, vou deixar aqui também para você continuar maratonando aqui o nosso canal. Muito obrigada, lembra de curtir, compartilhar, se inscrever para ajudar esse canal a crescer mais e mais. Muito obrigada, gente.